contando. 10 semanas para competição, 10 semanas para Olímpia. Confesso que competir só 2 vezes por ano é diferente, sabe? Tem seus prós e contras. Mas, poxa, eu gosto muito de competir. Naquele ano de 2021 que eu fiquei pela primeira vez no terceiro do Olímpia, eu fiz Porto Rico, não lembro se foi abril ou maio. Aí depois eu fiz Olímpia, aí depois eu fiz a competição aqui no Brasil em Campinas, depois eu fui pro Rio e meio que emendei a competição, a preparação para competir no Arnold Classic de março do ano seguinte. Então foram praticamente 5 competições seguidas. Assim, eu gosto muito de competir, cara. É muito bom mesmo. Então, assim, pelo prazer de estar sempre subindo no palco, né, o engajamento com vocês muda, a gente está sempre muito mais em contato, a cabeça, né, o lado pessoal, assim, da família, a relação com os amigos é foda, porque a gente meio que entra numa caverna e praticamente eu passei 2021 inteiro, os primeiros meses ali de 2022, literalmente dentro de uma caverna. Então, assim, é o lado negativo, né, de fazer preparações seguidas, mas o lado positivo é, pô, essa vibe de competição que é muito boa. Mas também agora, fazendo só 2 competições, pra quem não sabe, muita gente me pergunta isso, o atleta da categoria Men's Physique em específico, o primeiro até o terceiro do Olímpia, ele já se qualifica para o Olímpia do ano seguinte. Então, como eu fiquei em terceiro no Olímpia de 2021, eu me qualifiquei para o Olímpia de 2022, fiquei em terceiro no Olímpia de 2022 e já estou qualificado para o Olímpia desse ano, de 2023. Outras categorias são diferentes, por exemplo, a Open, se eu não me engano, na top 5, né, do primeiro ao quinto, mas enfim. Então agora eu só preciso fazer o Olímpia, teoricamente, mas eu gosto de fazer o Arnold Classic no início do ano, porque é uma competição grande, dá bastante visibilidade e também só fazer uma competição por ano eu acho que seria muito difícil para mim. Então, competir no início do ano em março no Arnold Classic, em Columbus, Ohio, e competir o Olímpia no final do ano ficou um período bom. Eu cuido bem da minha saúde nesse período de latência entre as competições. Aí a competição é em março e uma em novembro, então tem bastante tempo para fazer um processo de recuperação, para trabalhar um mini off-season. Hoje eu já não faço aquele off-season propriamente dito, que as pessoas aumentam muito o peso. Então, assim, ficou tudo bem diferente para mim. Eu tenho um tempo a mais para ficar com a minha família. E eu percebo, estava conversando com o André agora, justamente essa diferença das outras preparações para essa. Cara, essa a gente está 10 semanas, a gente estava falando aqui que é um tempo relativamente curto para preparação, mas eu comecei com 16 semanas. Agora a gente faz uma preparação num prazo maior, até porque a gente tem mais tempo, porque eu descansei mais tempo. E com 10 semanas eu estaria já um pouco mais debilitado. E agora, cara, sinceramente, parece que eu nem tô sentindo a preparação. Eu brinco com os amigos da academia que parece que eu nem tô na preparação ainda. Parece que eu ainda tô naquele off, tô comendo bem, o peso tá caindo gradativamente, o treinador tá feliz com tudo que a gente tá fazendo, tanto que ele não tá precisando tirar comida. A gente só, até agora, em 16 semanas, a gente fez um ajuste na dieta, sabe? Foi um ajuste mínimo, assim, já deu bastante diferença. Agora, na última semana, a gente fez alguns ajustes nos termogênicos, a gente aumentou um pouquinho o termogênico, mas manteve a dieta. Teve um ajuste de cardio também, que eu sempre faço durante o ano todo 30 minutos. Quando a gente começa a preparação, a gente avalia se precisa de mais. A gente passou 4 semanas com 30 minutos e agora tem 2 semanas que eu estou fazendo 45. Então, assim, são pequenos ajustes que não mudam praticamente nada na minha rotina e também não me deixam mal, sabe? Não me debilitam. Então, eu tô gostando muito de fazer essa preparação. Antes eu ficava louco porque o treinador mexesse alguma coisa, tirasse comida, botasse mais carne. E agora, eu acho que até pela questão da ansiedade, eu não fico tão ansioso para isso acontecer. E percebo que quando ele não mexe no meu programa de treino, no meu programa de cardio e alimentação, eu percebo que o corpo está respondendo bem. Então, assim, isso são coisas que eu quero direcionar cada vez mais para minha preparação, para não ter essa ansiedade de querer ficar seco logo, mas sim fazer algo de forma gradativa como vem acontecendo. Então vamos lá, pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje todas as minhas refeições. A gente vai começar agora. Eu costumo comer 7 horas, 7h30, são 7h25. Eu já deixo preparada a minha refeição da manhã, da noite anterior. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu como a famosa aveia gelada, né? E todo mundo pede essa receita e tal. E eu tava pensando aqui, cara, já que eu já deixei pronta de ontem, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês eu fazendo agora rapidinho. Não vou fazer um passo a passo, porque
depois vai ter um vídeo só mostrando essa receita. Então eu vou fazer de novo para deixar essa pronta pro dia seguinte e vou comer que já tá na geladeira, beleza? O pessoal que me acompanha há mais tempo geralmente me pergunta dessa balança. E quem tá chegando agora, vou mostrar para vocês que eu gosto dela. Essa aqui eu comprei nos Estados Unidos, numa das viagens que eu fui. E ela não é pilha, sabe? Não é bateria. O que ela tem é um conectorzinho aqui. Eu conecto ela e ela carrega. Então assim, pra gente que viaja, cara, eu já fiquei sem bateria em viagem, assim, tipo, em lugares que, por exemplo, competi nas Bahamas. E era um lugar horrível, cara. Complicado demais encontrar essas coisas. E foi um parto pra achar ou uma balança nova ou uma bateria, por incrível que pareça. Se tivesse nos Estados Unidos é tranquilo. Você vai no Walmart, você vai em qualquer lugar e você acha uma bateria. Mas assim, cara, é sempre ruim passar esses perrengues. Você vai ter que sair de casa, só de ir pra outro lugar já muda sua rotina. Então assim, eu sempre carrego essa balança com esse carregadorzinho. Então assim, por todo lugar que eu vou, eu levo elas pra qualquer viagem, então fica muito mais tranquilo. Eu parei de passar esses perrengues. Então vamos lá, aveia gelada. Não tem muito segredo. A galera acha que é uma receita mirabolante. Fica bonita. Acho que eu já vou dar um spoiler de como vai ficar, né, velho? Porque o pessoal às vezes não acredita. Essa aqui é a que a gente vai comer hoje, né? Olha como fica. Isso aqui, ó. Antes eu não botava o plástico, mas ele endurecia muito. Então a gente vai aprendendo com o tempo, ó. Se deixar sem plástico vai endurecer bastante o whey e não vai ficar legal de comer. Assim fica perfeito. Vou deixar mais um tempinho na geladeira para comer ela bem geladinha, porque isso aqui é o diferencial da aveia. O pessoal tá acostumado a comer mingau quente e tal. Cara, isso aqui mudou toda a minha concepção que eu tinha da aveia. Eu nem gostava muito de aveia e eu tive que ver algumas formas de preparar a aveia para ficar comível, palatável. Até vocês podem deixar nos comentários aí, porque eu acho que isso é uma grande guerra. Tem gente que ama a aveia e tem gente que odeia. Então deixe nos comentários aí se você é team aveia ou team não aveia. E quem for não, eu vou ensinar, que vocês vão se apaixonar por aveia, porque tem outras receitas também muito massa. Antes de botar no micro-ondas, eu boto um pouquinho de água. Vou mostrar pra vocês. Mais ou menos essa quantidade assim, ó. Ela fica um pouquinho coberta. Bota ali nesse micro-ondas uns 2 minutos e meio. E a ideia ali é deixar a aveia, meio que cozinhar ela e tirar toda a água. Pode fazer com água fervendo também, é só você ter cuidado para você não colocar muita água, senão não vai dar para fazer, porque ela fica tipo uma massa de, uma massa de bolo. Ela fica durinha, né? Mas ao mesmo tempo ela fica macia porque ainda deixa com um pouquinho de umidade. E é por isso que também que é legal tampar ela quando você bota na geladeira, para justamente preservar essa umidade e ficar top. Assim, cara, é muita coisa para pensar. Eu falo, pô, Diogo, ou é o que o cara pensa para fazer a comida dele, mas velho, são o quê? Eu comecei a competir em 2011, a gente tá em 2023. São 12 anos nisso. De alguma forma eu tinha que fazer coisas diferentes, pensar coisas diferentes para eu conseguir uma longevidade no esporte. Porque, se eu não ia aguentar ficar comendo as porcarias que eu comia, sabe? Um preparo tudo mal feito desde quando eu comecei a competir até agora. Com certeza eu não ia estar competindo. Então, assim, é uma questão de sobrevivência. Ou você aprende a fazer as coisas diferentes e tenta trazer um modelo de alimentação mais próximo possível da realidade de um ser humano normal, né? Que as pessoas... É normal do ser humano querer comer bem, querer comer gostoso. Então, assim, para a dieta ficar sustentável, para você conseguir levar isso ao longo do tempo, cara, você tem que fazer um preparo, você tem que, ter disposição para aprender. Eu sei que hoje em dia todo mundo tem tempo corrido, mas, cara, às vezes é melhor você perder meia horinha de sono, acordar mais cedo para você fazer uma paradinha legal para você, ou dormir um pouquinho mais tarde para você ter aquele tempo de noite para fazer o preparo da sua comida, sabe? E são trocas, assim, que realmente valem a pena fazer. Assim que ela fica, ó. Não tem água aqui, mas ela fica macia, ó. Tá vendo? Uma parada que eu gosto de fazer é botar uma canelinha. Isso aqui é uma questão de gosto. Não precisa colocar. E agora, uma parte chave aqui. Eu peso a água que eu coloco pra ficar na consistência que eu gosto do whey. Aqui, ó. A parada é a seguinte, galera. Eu vou fazer uma
tipo um creme de whey. Eu boto 40 gramas de whey. Eu vou usar umas 30 gramas, entre 30 e 35 gramas de água, pra ela ficar na consistência que eu gosto. Depois eu vou jogar aqui em cima. Cara, se ficar muito líquido, se botar mais não vai ficar legal. E se botar pouca água também não vai misturar menos, já é pouca, né? Botar menos água com isso não vai ficar top. E agora eu gosto de inventar também. Eu gosto de botar whey de chocolate. Esse aqui é o whey isolado da Growth, né, cara? Assim, muita gente pergunta, Diogo, tem que usar o isolado mesmo? Eu falei, cara, eu vou ser sincero, eu sou só atleta patrocinado da Growth. Esse whey tá disponível pra mim, mas no início da minha carreira, cara, eu não tinha condições de comprar um whey isolado. Sempre usei o whey concentrado e a Growth tem o whey de melhor qualidade possível. E concentrado com o whey 80%. Então assim, realmente não, cara, não tem uma diferença significativa. Ó, se vem aqui, eu tenho que comer 40 gramas de whey. Aqui eu botei 20 gramas de whey de chocolate e eu vou botar 20 gramas de whey de morango. Cara, essas misturas eu fui fazendo ao longo do tempo, fui vendo que é gostoso. Pra quem usa o whey concentrado, é melhor ainda, porque você tem, se eu não me engano, a Growth tem 20 sabores pra você usar e pra você fazer a mistura que você quiser. O whey isolado só tem 3 sabores. Na verdade, eu tenho o whey sem sabor, o whey de morango e o whey de chocolate. São mais estratégias que eu fui fazendo para deixar até até a alimentação um pouco mais divertida, né, velho? Tem vezes que fica top, tem vezes que eu falo, porra, que combinação horrível que eu fiz. Mas é normal. Então, vamos lá, 40 gramas de whey. Dizem que se usar colher preta é mais anabólico. Ó, vou dar aquela misturadinha. Às vezes parece que não vai misturar porque tem pouca água, mas só fazer uma forcinha. Olha como fica. Cara, tem muito tempo que eu não bebo whey, na real. Bater na shakeira e tomo. Tem muito tempo mesmo. Eu nem lembro qual a última vez que eu fiz isso. Porque, cara, pra mim, ou eu como whey assim. Se eu não tiver cabo, eu como whey, como uma pasta. Ou se eu tiver o cabo, eu jogo aqui na veia. E é esse esquema. Não vou deixar nada de whey aqui, né? Então, basicamente, nessa refeição, tem aveia, tem whey, tenho fruta e tenho pasta de amendoim ou amêndoas. Morango, gosto de colocar blueberry. Aqui eu tenho 100 gramas de fruta e a gente usa como base morango. O morango tem uma quantidade de carbo que 100 gramas de morango é equivalente a 60 gramas de blueberry. Então assim, o que eu faço? Divido os dois pela metade. Eu vou colocar 50 gramas de morango e 30 gramas de blueberry, vai dar a quantidade de carbo real que eu preciso. Essa é a combinação que eu gosto mais no momento, né? Porque também durante a preparação isso vai mudando. Na outra preparação eu usava muito banana com blueberry. Eu gosto pra cacete de blueberry. Eu usava banana com blueberry. Já usei bastante também só maçã com canela, fica top. Tem vezes que eu tô comendo muito abacaxi também, até pra ajudar na digestão. Então assim, vai mudando de semanas pra semanas, eu vou variando. Mas agora eu tenho comido mais blueberry e morango. E pra fechar, eu posso colocar pasta de amendoim, hoje eu vou colocar, ou amêndoas, hoje eu vou colocar amêndoas. Também tô comendo bastante essa combinação, porque até tem uma questão, a gente assistindo Masterchef quando eu tô em preparação, velho. Eu acho que eu sou um maluco que fico vendo aquelas comidas gostosas. Aí o Jacan, os caras sempre falam, comida tem que ter diferentes texturas. Aí eu fiquei com essa porra na cabeça. Agora já tem várias texturas, agora eu vou botar aqui a crocância da amêndoa. O bagulho é Monster Chef, mano. Mano, é isso. Tá feito. Essa aqui já vou deixar na geladeira pra primeira refeição de amanhã. Nossa, uma coisa linda, velho. Se você vai comer isso aqui na rua, ontem eu tava num local que eu preparei, né, no meu potinho de marmita. E eu tinha essa refeição igualzinha a essa, só que era a refeição, até a terceira refeição do dia eu tava na rua. Ontem foi dia de descanso, então ficou um pouquinho diferente as minhas refeições. Então, eu tava na rua, eu via que o pessoal tava olhando eu comer isso. E tipo assim, mano, cara, esse moleque tá fazendo? Porque quem olha isso não acha que é dieta, velho. Acha que eu tô comendo um doce. Então, assim, é muito engraçado a reação das pessoas vendo. Pra fechar isso aqui, eu uso isso, que tá destruído. Não, isso aqui é uma mão na roda, velho. Pena que é frágil o bagulho. Ou é frágil ou sou eu muito grosseiro mesmo. Aí arrebentou já e não vale nem a pena comprar outro, porque é só a quantidade que tem ainda. Acho que isso aqui dá pra minha vida toda, velho, na boa. Só. Jogar um pouquinho ralado aqui quando tá fora de preparação, fica
filé também. Bom, é isso, pessoal. Deixa eu guardar as coisas aqui. Cheio de fome, já passou. Eu falei que não ia explicar o passo a passo da refeição, mas já tá aí. Depois faço um vídeo só dela, especial pra ela. Nossa, agora a parte boa, comer esse rango. Parada vai ter que ficar bonito. Isso aí, pessoal. Hoje começamos um dia diferente. Tem gravação do canal, refeição padrão, e eu ensino a fazer a aveia gelada. Então quero todo mundo ligado que esse vídeo eu acredito que vai sair no final de semana ou na quarta-feira. Vou decidir aqui com meus amigos. É não, Andrei? É isso aí. Vocês vão ver bastante Andrei aqui agora, fortalecendo nas filmagens. E é isso. Bom dia aí, família. Vamos lá, preparativos. Segunda refeição. Nessa segunda refeição eu já deixo as refeições do dia pronta. Aí, na verdade, eu vou deixar pronta a refeição de pós-treino e às vezes quando eu tenho que ficar mais tempo na rua, eu deixo a depois do pós-treino também, mas hoje não. Hoje, segunda-feira, eu só vou treinar, vou tomar whey e comer o cereal depois do treino, e aí eu volto pra casa e já como essa que eu vou deixar pronta. Essas refeições são sempre praticamente iguais, cara. Eu vou comer, hoje ainda estou comendo arroz nessa refeição agora, que é a segunda refeição. Então como arroz, tilápia ou outro tipo de proteína. A gente nessa fase da preparação não tem muito específico a proteína. Posso comer um patinho, que é uma carne magra, um filé mignon. Eu gosto bastante da tilápia porque pra mim a digestibilidade dela é muito boa, então eu não me sinto pesado. E cara, a maioria das pessoas não gosta de comer tilápia porque eu não gosto do sabor e enjoa rápido. Eu, graças a Deus, eu não enjoei. Também tem um segredo pra tilápia que é, pra mim, ficou muito mais fácil de comer depois que eu comecei a colocar páprica defumada. Coloca um pouquinho desse tempero e fica um sabor bem diferente. Mas assim, nada que se eu precisar comer sem eu não vou deixar de comer, óbvio. Porque eu realmente me adaptei bem a essa proteína. Hoje eu acho que já tenho o arroz para essa refeição. Congelou o arroz. Eu só vou precisar fazer a proteína e hoje eu vou comer salmão. Eu não costumo comer salmão antes do treino. Eu geralmente como na penúltima, que eu tô sem carbo, e dou preferência para comer as proteínas mais magras na parte da manhã e no início da tarde. Mas ontem a gente saiu, teve um imprevisto, voltamos tarde e só deu tempo de passar na peixaria para pegar o salmão. Achei que eu ia conseguir fazer outra refeição hoje, mas eu não consegui. Eu vou fazer uma refeição de salmão nessa e de noite eu já não vou comer o salmão porque eu já usei uma carne mais gordurosa agora na parte da manhã. A gente pergunta também em relação ao preparo das carnes. Acho que isso é importante. Eu nunca coloco nada em excesso para untar a frigideira, mesmo para fazer ovo, que seja. Eu uso um pouquinho desse spray da Growth, quantidade bem pequena mesmo. Já tava outro engatilhado aqui porque ele tava acabando. E é isso. Se quem não tiver o sprayzinho, quiser usar, pode botar um pouquinho de azeite e tirar o excesso com papel toalha. É bem de boa também. E em relação à proteína em si, na hora de fazer. Pode fazer isso, você pode grelhar, ou no caso de salmão ou a tilápia, você pode comer crua também. Então assim, é claro que tem uma diferença do peso. Meu treinador, ele tem costume de passar peso cru do alimento. Então eu tenho que comer, por exemplo, nessa refeição 150 gramas de salmão. No preparo do salmão na frigideira, eu sei que eu vou perder mais ou menos 20% da proteína, do peso dele. Então, por exemplo, se eu for comer um salmão sem pesar antes, se ele já estiver pronto, eu vou ter que comer mais ou menos 120 gramas de salmão. Nessa refeição eu vou colocar 150 na frigideira, mas eu poderia comer ele cru direto também. A galera pergunta, uma das coisas que eu não como cru e também não aconselho é o ovo. O ovo a gente sabe que a gente perde um pouco das proteínas porque o corpo não consegue absorver tudo. Então, o preparo dele para
pra mim é essencial, diferente do salmão, que isso não acontece, ou a tilápia, isso não acontece. Esse salmão, eu vou na peixaria, eu já peço pra tirar a pele dele. Isso é uma coisa que eu perguntei pro meu treinador logo quando eu comecei o trabalho com ele. Eu falei, treinador, se eu for comer salmão, você prefere que eu tire a pele ou não tem? Ele prefere que eu tire, então eu sempre peço pra tirar a pele do salmão pra eu comer ele sem a pele. Vou falar, cara, no caso do salmão, eu nem precisava ter colocado nada na frigideira, sabe? Porque o salmão já é uma carne que solta um pouco de gordura. Mas assim, é relevante. A tilápia não tem praticamente nada de gordura. Então assim, você tem que colocar um pouquinho, né? Mas é uma quantidade que não precisa ter medo. Você coloca um fiozinho de azeite e tira o excesso, igual eu fiz ali com papel toalha, que não tem problema nenhum. Porra, quase, hein, velho? 156. Essa refeição é isso. Segunda refeição de todos os dias tem sido 150 gramas de proteína crua. Aqui ele passa o arroz cru também, eu já faço uma quantidade grande com peso que em 6 porções, por exemplo. Aqui tem 300 gramas de arroz cru e eu divido em 6 porções. Então ele passa porções de 50 gramas de arroz cru. Aqui tem 50 gramas de arroz cru, ele pronto, dá mais ou menos, a gente multiplica por 3. Dá mais ou menos uns 150 gramas de arroz pronto, em média. Mas como ele já está tudo certinho aqui, eu sei exatamente essa quantidade aqui, é exatamente o que eu preciso. E os vegetais, que é uma coisa que no passado eu negligenciava muito, mas com o tempo de dieta eles começaram a ser um aliado para ajudar a comer coisas diferentes, ajudar na digestão. Enfim, comer um pouco mais de comida, porque nessa fase a gente vai diminuindo, né, a quantidade de comida e você vai acabando sentindo falta do volume de comida. Então o vegetal ajuda. Meu treinador pede para pesar, eu acho que é mais para ter um controle, não por causa das calorias que são poucas, mas é mais para ter um controle do volume de comida que eu estou comendo. E, enfim, vamos lá, aqui eu vou pesar 50 gramas de aspargo. E nessa fase eu ainda não estou controlando muito sal. Como eu faço bastante refeições que eu não uso sal, por exemplo, depois do treino tem whey com cereal, não uso sal. Na primeira refeição também eu tenho aveia com whey, não uso sal. E pré-treino eu tenho farinha de arroz com whey, não uso sal. Eu já coloco um pouco mais de sal nesses alimentos para eu bater uma quantidade ideal de sal. Porque assim, cara, muita gente acha que você não pode usar sal, tem que usar pouco, mas é justamente o contrário. O sal é super importante na preparação. Chega o momento que a gente tem que começar a controlar a quantidade que está usando, para a gente conseguir fazer uma boa finalização lá na semana final, baseado no sal que a gente tem usado nas refeições. Mas isso eu faço só no último mês. Fora isso, eu coloco no olho mesmo a quantidade de sal que eu preciso. Muita gente pergunta também, eu vejo muito atleta usando o aspargo. Cara, o aspargo ele tem uma propriedade que ele ajuda na diurese. Só que eu vou ser sincero, eu nunca usei aspargo pensando nisso, porque eu acho que eu teria que comer uma quantidade muito grande para isso ser efetivo. Eu gosto de comer o aspargo realmente porque ele é um vegetal que tem um sabor mais forte. Eu gosto do sabor do aspargo. Então é basicamente isso, e não porque ele vai promover alguma coisa muito boa para mim. Qualquer tipo de carne eu gosto sempre de deixar um pouco vermelho na parte de dentro. Coloquei a gordura um pouco mais para baixo, eu já vou eliminando um pouco dessa gordura. Vocês veem que eu estou toda hora bebendo água. É uma coisa que era difícil para mim e eu tive que me adaptar. Muita gente me pede uma estratégia para conseguir beber água, porque eu acho que para a maioria das pessoas é difícil. Então eu penso assim, eu pego uma garrafa dessa, tem 700 ml. Bebo 3 garrafas dessa na parte da manhã antes do treino. Tomo a água do treino. Muita gente me pergunta também, Diogo, a água do treino conta? A água do treino conta. Tomo uma dessa durante o treino e depois do treino eu tomo mais 3. Então fica aí quase uma média de 5 litros todo dia e fica bem fácil seguindo essa métrica. Então se você não tiver uma métrica para você medir o que você está bebendo, cara, realmente fica difícil de você beber. Então assim, isso para mim facilitou bastante. Eu tenho todos os dias conseguido beber a quantidade ideal que eu preciso, que é mais ou menos 5 litros de água por dia. Eu gosto de deixar ele assim, ó, bem cru na parte de dentro, e na parte de fora. Então é isso, pessoal. Vou fazer agora a segunda refeição. Como eu falei, o salmão não é uma proteína que eu costumo usar na parte da manhã, mas por uma questão de logística hoje, por eu ter o imprevisto ontem,
eu acabei usando o salmão. Sendo assim, como já é uma proteína que tem uma quantidade de gordura maior, caloria maior, eu não vou usar ele na parte da noite, né? Então já deixei uma tilápia para descongelar ali e vou usar a tilápia na penúltima refeição. Arrumar as coisas pro treino agora, um pouquinho antes da terceira refeição. Já deixo aqui tudo alinhado. Eu tô com meu pós aqui. Eu geralmente como o sucrilho, eu gosto de usar o cereal churros, que infelizmente fiquei sabendo semana passada que não vão fabricar mais, então ponto negativo aí pra Nestlé, mas um ponto positivo que quem sabe vira um negócio aí, não sai o cereal churros pump. Enfim, galera, coloquei aqui, eu acho que hoje eu sempre posso escolher, na verdade eu poderia comer só o cereal de churros. Meu treinador, por mais que tenha açúcar, ele disse que não tem problema no pós-treino, isso faz parte do nosso objetivo agora. Mas assim, eu percebi que com o tempo que eu comia por um longo período de tempo, eu acabava enjoando desse sabor, que é muito doce, né, cara? Então assim, eu acabava ficando enjoado, comia praticamente todos os dias. Então assim, pra eu não enjoar, agora eu consigo manter uma constância sempre comendo o mesmo cereal. Eu coloco um pouco do cereal de milho sem açúcar, que eu pego lá na Naturale, na Casa dos Produtos Naturais. Então assim, geralmente fica numa média de 70 gramas do cereal de milho sem açúcar e 30 gramas do cereal de churros. Hoje eu coloquei um pouquinho mais, estava com vontade de sentir um negócio mais doce, eu botei 50-50. E assim, como eu falei, poderia usar só o de churros, né? Não teria problema nenhum, mas para eu não enjoar e continuar comendo até o fim da preparação, até o treinador tirar o cereal, eu acabo fazendo essa mistura. E aqui tem o whey. O whey eu coloco aqui, antigamente eu batia, levava outra coqueteleira, batia, mas agora eu já boto aqui, misturo, fica mais prático. Jogo água aqui e deixo só uns 5 minutinhos para dar uma amolecida e o whey pegar o sabor do churros também. Eu uso nesse aqui em específico, eu gosto de usar esse whey sem sabor. O whey sem sabor tem do 80% concentrado também, mas aí se eu for usar os 80% eu prefiro usar o whey de leite em pó. Mano, é uma combinação surreal, fica bom demais. E é isso, pessoal, quem tem dúvida até quando a gente leva o cereal na preparação, geralmente a gente faz, acredito que nas últimas 3 semanas a gente fique sem, mas assim, já teve preparação que eu levei praticamente até a última semana. Então assim, depende muito de como o corpo vai reagindo e da estratégia que o treinador vai usar. E pra quem vai acompanhar o canal aí até o Olímpia, você vai ver bem essa mudança, as quantidades que eu vou usando por enquanto. Tem 100 gramas total, né, de cereal, e aos poucos ele vai reduzindo até talvez tirar. Então esse aqui eu vou terminar o treino, vou esperar uns 10, 15 minutinhos e vou comer. Logo depois dessa refeição, essa contaria como sendo a 4ª refeição. Logo depois dessa, eu espero 45 minutos a 1 hora, faço a refeição sólida. Eu vou voltar aqui para casa e vou preparar, que vai ser tilápia com arroz e aspargo. Bom, já vou ajeitar tudo aqui pra gente só comer o pré-treino, que vai ser rapidinho, e a gente partir depois. Ah não, o pré-treino eu já deixo ele pronto também. O que eu faço? É farinha de arroz com whey protein. O pessoal me pergunta muito sobre essa refeição. Farinha de arroz normal você encontra no mercado, qualquer casa de produtos naturais. Tem Resolvita, tem Urbano. Tem 2 formas que você pode fazer. Eu estou tentando ser mais prático em tudo, de forma que não atrapalhe se vai ficar bom ou se vai ficar ruim, né? Então assim, antigamente eu pegava a farinha de arroz, né? Eu estou usando 70 gramas de farinha de arroz. Coloco mais ou menos 70 ml a 80 ml de água, faço uma mistura. Ele vai ficar uma mistura, não vai ficar líquida, vai ficar uma pasta. Antigamente eu jogava no micro-ondas e dava uma cozinhada e misturava o whey. Cara, eu tirei esse tempo que eu, entre aspas, perdia fazendo isso, e agora eu só misturo o whey na farinha de arroz, coloco um pouquinho de água, faço uma pasta, jogo na geladeira, deixo na geladeira. Agora eu subo para tomar um banho, coloco essa refeição no congelador, fica aí uns 15, 20 minutos e ela fica um pouco mais consistente. Mano, fica bom demais. Aqui só tem farinha de arroz e whey. Umas 2 semanas atrás o treinador ainda colocava fruta, eu colocava 120 gramas de maçã, mas agora a gente só tá fazendo com farinha de arroz e whey. Fica nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Eu botei um pouquinho no congelador, então ela vai ficando assim, nas pontas ela vai ficando mais grossa e aqui ela vai ficando mais com a consistência mais de pasta assim.
Poderia até ter deixado um pouquinho mais, mas assim tá ótimo. Então essa é uma refeição que eu gosto pra caramba. A galera sempre tem dúvida de como preparar a farinha de arroz, os caras tomam. Pô, assim fica mais saboroso, então vale a pena gastar esse tempinho pra fazer. Então vamos rangar. 1 hora é hora do pré-treino. O pessoal também pergunta por que farinha de arroz antes do treino e whey não é ruim. Falei, cara, pra mim, eu me acostumei bem a essa refeição. Antes eu fazia uma refeição sólida, comia arroz com frango, arroz com tilápia, mas assim, uma refeição menos pesada pré-treino me faz treinar melhor, sabe? Isso aqui bate, eu fico tranquilo, nem parece que eu comi. E em termos de calorias tem uma quantidade boa, porque a farinha de arroz tem uma alta densidade calórica. Então eu como, me sinto bem durante o treino, tô ali bem nutrido com os macros que eu preciso. Não vou ficar passando mal. Então assim, eu como ela 1 hora, eu vou treinar por volta de 2 horas. Então assim, já é um tempo perfeito. A consistência fica top demais. Essa, cara, é uma das refeições preferidas. Pessoal, agora partiu treino de peito e ombro hoje. Diogo, tem muitos atletas, pelo menos no começo, eles meio que negligenciam a alimentação. Você acha que um atleta tem que começar a alimentação desde o começo já? Ah, sim, né? A base de tudo é a alimentação. O cara só treinar, ele pode evoluir um pouco, porque no começo todo mundo que não tá fazendo nada, a partir do momento que passa a fazer alguma coisa, vai evoluir, né? Mas com o tempo, cara, se o cara não tiver com uma alimentação certinha, não vai dar enredo. O cara vai parar de evoluir, só vai voltar a evoluir quando a alimentação dele estiver encaixada, né? Isso aconteceu comigo aí por anos. Eu comecei a ir pra academia com 14 anos, mas nem imaginava fazer dieta, né? Só fui conhecer fisiculturismo com 20, eu acho. Então foram 6 anos aí que eu fiquei indo pra academia, tinha meus resultadinhos lá, mas não fazia dieta, não tinha como ter grandes ganhos. A partir dos 20 anos, comecei a fazer dieta certinho, pá. E aí comecei a melhorar bem, evolui bastante mesmo. Então assim, alimentação é a base de tudo. E assim, eu digo alimentação certa, né? Mas, por exemplo, eu sou atleta, né? Então é algo que tem que ser muito preciso. Não tem algumas substituições, algumas coisas que a gente pode fazer, mas é muito diferente do cara que não compete, né? Pô, o cara que não compete, ele pode ter uma alimentação muito legal, assim, boa, gostosa de fazer, que umas refeições atrativas, sabe? O cara não precisa se prender ao que a maioria das pessoas acha que é o frango batata doce. Eu comecei assim, cara, mas assim, eu tava na guerra e pra mim guerra é guerra, tipo, eu fazia um negócio porque eu achava que era daquele jeito, assistia aqueles vídeos dos caras das antigas hardcore, sabe, só comendo isso, mano. Era batata doce e frango 7 vezes por dia e boas, e no dia seguinte ia ser igual, e passei 2, 3 anos só fazendo isso, sabe? Aí com o tempo fui aprendendo, cara, que é fonte de carboidratos, são limpos e tal, que eu posso usar, né? Tem o arroz branco, que tem ótima digestibilidade, pra mim funciona muito bem, né? As proteínas, né? Pô, só podia comer frango, mas não, cara, você pode comer uma carne magra, um patinho, né? Às vezes um filé mignon que é mais caro, mas de vez em quando você botar na sua dieta é legal. Outros tipos de peixe também, principalmente o salmão, por mais que tenha uma quantidade maior de gordura, você vai comer ele em menos quantidade, óbvio. Com o tempo, o cara vai aprendendo que ele pode ser mais maleável, né? E isso não vai atrapalhar de forma alguma o resultado dele, pelo contrário, só vai fazer com que ele seja mais consistente na dieta, né? Que ele consiga manter melhor a alimentação dele, sem ter vontade de furar, né? Sem ter vontade de sair da dieta. Mas é tudo que eu falo, cara, é um processo. Hoje eu tô falando aqui para pessoas que já estão nessa há muito tempo, né? Que os caras já estão cansados de ouvir isso, mas eu tenho que lembrar que tem gente que tá começando agora. Então é por isso que eu preciso dar esses toques, sabe? Porque por mais que para algumas pessoas esse seja um assunto batido, para muita gente não é. Ah, Diogo, porra, eu tava em casa, tava fazendo uma proteína, mas eu percebi que não ia ter quantidade. Posso misturar com outra? Cara, pode misturar com outra, né? Não tem problema. Não tenho mais de uma proteína, comecei a fazer um frango, não vai dar a quantidade que eu preciso, mas só tem whey. Posso dar uma mediada? Claro, pode fazer, cara. Então assim, tem coisas que a galera não se atenta e fica muito presa, e isso deixa ela engessada e acaba não conseguindo seguir o plano que ela tem. Então assim, aos poucos
pouquinho você vai entendendo. É claro que se você tem um plano, você tem que fazer o possível para seguir ele. Isso que eu tô falando são condições esporádicas que a pessoa pode fazer em caso de falta de alguma coisa, sabe? Mas assim, é claro que o princípio básico de um fisiculturista, de um cara que quer mudar seu corpo, é a organização. Então o cara tem que estar bem organizado para não deixar faltar nada. Mas em caso de falta, ele tem que ser inteligente para saber fazer as substituições, entendeu? Claro, né? O fisiculturismo não é só trabalhar o corpo, trabalhar a mente também, né? Então eu costumo dizer que as pessoas vão pra academia pelo motivo errado. E é um exemplo meu, porque eu mesmo eu só ia pra academia pra ficar shapeado, né? E foi um divisor de águas. No momento que eu percebi que a academia era mais um lugar onde eu ia pra restabelecer meu corpo de uma forma diferente. Eu não vou pra academia só pra criar músculo, eu vou pra academia pra ficar mais ágil, eu vou pra academia pra ter mais mobilidade, eu vou pra academia pra melhorar meu condicionamento físico. E a resposta disso tudo em conjunto vai ser a melhora do meu corpo. Então assim, quando você vai pra academia só pensando no corpo, cara, você perde um monte de valência que você podia aproveitar, né? Hoje você vê a maioria dos caras que treinam pesado, os caras não aguentam dar uma corrida, os caras não aguentam fazer atividades normais do dia a dia, às vezes botar um tênis pro cara é difícil. Então assim, e justamente o cara com porte físico foda era justamente o cara que não deveria ser assim, né? Então com o tempo eu fui aprendendo isso, fui falando, cara, eu não quero ser assim, velho. Eu não quero ser um corpo foda, um cara que não consegue fazer nada, sabe? Que não consegue brincar com a minha filha, um cara que está sempre cansado, um cara que não consegue abaixar, que dói joelho, dói tudo. Então assim, eu fui aprendendo o que eu queria, e esse modelo, eu ser uma pessoa com várias valências positivas, isso acaba refletindo no seu próprio corpo. Então assim, você se sente melhor, você vive melhor, você está mais disposto, você consegue fazer coisas diferentes. Então assim, isso é um processo de evolução, cara. Eu tô nessa há 12 anos, né? Então não é da noite pro dia que você aprende. Então se eu tô falando isso pra você hoje, tenta pegar essas ideias e aplicar na sua vida, porque já vai ser um adianto, cara. Principalmente pra quem tá começando, sabe? Se você tá começando e começa a pensar nessas coisas, você já vai ter um direcionamento diferente na sua vida. A alimentação, cara, faz total diferença no pré-treino em si, né? Faz, cara. Um exemplo claro é a quantidade de volume de comida antes do treino. Tem como você dar um treino bom se você não tá com uma boa digestão, sabe? Se sente pesado, vontade de vomitar durante o treino. Então assim, comer a quantidade ideal do alimento correto. Eu tenho uma fonte de carboidrato, tá perfeito. Pra mim funciona muito bem a farinha de arroz. Tem gente que come uma quantidade de arroz antes do treino que satisfaz e fica de boa, sabe? O que eu acho que pesa mais é a proteína. Se for um frango, uma carne, já não era tão legal. Já foi um pré-treino meu que eu fiz durante anos. E hoje eu mudei e prefiro fazer dessa forma. Não que eu não possa fazer da outra, entendeu? Bateu o pump. Bateu. Hora de sacar peito. Todo intratreino eu uso o Amino Powder 10 da Growth. São 10 aminoácidos essenciais e mais a glutamina, né? Nessa fase da preparação tá só ele, mas há umas 2-3 semanas atrás ainda tinha dextrose. Então a fonte de carbo e a fonte de aminoácidos do intratreino, agora a gente deixou só a fonte de aminoácidos. Não tinha costume de tomar suplementação em intratreino, achava que enjoava, mas o treinador passou e com o tempo foi acostumando.
tem alguma estratégia pro Olímpia? Cara, o que eu venho trabalhando desde o outro Olímpia, né? Já teve o Arnold também, eu fui evoluindo um pouquinho já nesse ponto, mas agora já tem bem mais tempo de trabalho, desde março, tanto no abdômen quanto no ombro. No ombro sempre foi bom, né? Mas eu quis melhorar a proporção entre o tamanho do meu braço e o tamanho do ombro. Então eu parei de treinar 100% o braço, antes eu ainda estava dando um estímulozinho, mas agora eu parei de treinar braço, não faço mais nenhum exercício, já tem bastante tempo. E aí, uma coisa que eu fiz também foi fazer um treino direcionado só para o ombro, porque já tinha bastante tempo que eu não fazia também, eu sempre vinha treinando essa série de hoje. A gente começa com o peito, dá um estímulo no ombro, volta pro peito e depois dá outro estímulo no ombro. Agora eu tenho um dia da semana que eu treino só ombro. Então, cara, já vi bastante diferença. Então, assim, são mais aspectos pontuais do físico que eu tenho que alinhar para ficar cada vez mais dentro do padrão. E cada vez mais a gente vê que o padrão é esse, são ombros até de certa forma desproporcionais com o resto do corpo, porque eles têm que estar bem grande, você não precisa ter um braço como o de um bodybuilder ou de um classic. Eu acho bonito pra caralho, né? Mas a gente tem que ter um braço menos volumoso, justamente para dar esse aspecto. Então esse eu acho que é o ponto que eu tô batendo mais, né? E o abdômen é algo que é um pouco mais difícil de ser melhorado, porque também envolve a questão da linha do abdômen, né? Isso tem muito como mudar, mas eu venho batendo forte para tentar trazer um abdômen muito mais sólido, bem mais composto para novembro. Eu acho que tô no caminho certo. A última seria para rasgar.
uma sauna aqui dentro, velho. Os caras judiaram hoje. Mas explica a galera que você trocou de roupa 3 vezes hoje. Hoje a gente tá fazendo a gravação, além do canal, a gente tá fazendo pra Meet. Então a gente tem um lançamento novo, que é a Meet Nation, o drop novo, que são essas roupas que eu tô usando hoje e usando desde o início do treino. Da hora, mano. Isso aqui com detalhe também. Pô, o black é o black, né, mano? E essa calça é a mais diferente de todas, que a gente nunca tinha lançado esse modelo, esse tecido diferenciado aqui, ó. Caralho. Essa aqui é uma GG e a calça deve ser M, não sei. Mas a peita eu gosto de usar bem largona assim, então eu uso GG. Não esqueçam, cupom MONTE no site da Meet, você tem um descontão. E só tem roupa foda. Caralho, tô com muito calor, mano. Quarta refeição, meu pós-treino imediato, né? Eu falo imediato, mas eu treino e espero uns 10, 15 minutos para comer. Então minha suplementação, aqui tem creatina, glutamina, cara, alguns manipulados, magnésio bisglicinato, inositol, berberina e KSM66. É o que eu falo, cara, é bastante coisa, mas assim, mano, eu tô no nível onde qualquer coisa faz a diferença. E eu gosto sempre de falar isso, porque a galera que tá começando, às vezes fica chateada porque não pode usar isso ou aquilo, mas porra, não é isso que vai fazer diferença, sabe? É o que eu falo, mano. Por que eu uso? Porque, porra, eu sou o terceiro do mundo, então qualquer coisinha, velho, vai fazer diferença. O ar que eu respiro vai fazer diferença, né? Mas você não precisa usar esse tanto de coisa. Pra mim, uma suplementação, cara, básica, perfeita pra uma pessoa. Creatina é um suplemento, um dos mais estudados que existem. Whey protein, é claro que não é essencial, porque você tem aí outras fontes de proteína que você pode usar pós-treino. Não tem problema nenhum você usar o frango, um peixe pós-treino, se não tiver grana pra whey, mas é uma proteína que deixa seu dia um pouco melhor, porque é um negócio saboroso, geralmente, né? Se você escolher uma marca boa, a Growth, por exemplo, tem 20 sabores de whey pra você escolher. Então, creatina, whey, um multivitamínico. Lembrando que todos esses suplementos, cara, você encontra no site da Growth com melhor custo-benefício. Usando meu cupom, você ainda tem um descontinho. A maioria das compras que você faz na Growth, quando passa, acho que dos 250, 300 reais, depende do seu estado, você ganha frete grátis. E ainda tem mais 10% de desconto se você paga no Pix ou boleto. Eu acho que é isso. Então, assim, gente, tem que ser inteligente, cara. Junta com o pessoal da faculdade, do seu trabalho, da sua escola. E compra junto, cara. Vocês conseguem um montante, bate fácil esse valor, vocês ganham frete grátis. Tem que ser ligeiro. Cafeína. Geralmente a galera acha que cafeína é só pra secar. Mas, cara, o efeito de termogênese da cafeína é muito baixo. Na verdade, o que a cafeína vai fazer de diferencial é aumentar a sua performance, melhorar a sua performance. Então, se você usa ela para fazer um cardio, se você usa ela para antes de treinar, você vai melhorar a sua performance no cardio, melhorar a sua performance no treino. É claro que tem um pouco de efeito termogênico, mas não é nada absurdo. Então, assim, é um bom suplemento também. Óbvio que também não é essencial. Eu acredito que, assim, o que a pessoa vai mais sentir diferença utilizando é a creatina. É um suplemento que eu sou muito fã, eu nunca paro de usar. O consumo da creatina também é diário, mesmo em dias que você não treina. E o horário que você toma também não é meio irrelevante. Eu costumo definir alguns horários que eu sei que eu nunca vou esquecer. Então, por exemplo, no pré-treino já chega, é uma suplementação que eu sempre vou tomar, então eu já boto ali, eu nunca vou esquecer. Tem que tomar cuidado nos dias de que não treina, mas assim, no dia que não treino eu já tomo de manhã junto com meus outros manipulados, então já fica marcado pra mim. Ah, tem outros suplementos que são legais colocar, glutamina e tal, mas eu acho que vem na frente creatina e um bom multivitamínico. Eu acho que são suplementos que vão ajudar bastante a você melhorar a sua performance, né? E a cafeína é aquele negócio, pô, usou antes do treino, usou antes do cardio, vai melhorar também a sua performance. E o whey é algo que deixa mais versátil a sua dieta. Como é um negócio saboroso ali no seu dia a dia, eu acho que é uma parada interessante. Prática também, né? Na correria do dia a dia, é interessante você ter uma proteína na mão que você possa usar rápido. Cara, eu falo que essa é uma das melhores refeições do dia, mas eu já falei que a farinha de arroz é uma das melhores refeições do dia, que a primeira refeição é uma das
melhores refeições do dia. Então assim, cara, é isso que eu falo que é fazer dieta, sabe? É você ser inteligente ao ponto de você montar algo que seja prazeroso pra você. No começo eu achava que você tinha que sofrer, mano. Se você tivesse sofrendo, tinha alguma coisa errada. Mas agora não, agora eu entendo que não é o sofrimento que vai te fazer um campeão, ou que vai fazer você mudar seu shape. O que vai fazer você mudar seu shape são as escolhas certas. Pós-treino eu poderia comer farinha de arroz, poderia comer o arroz, né? Poderia tomar uma dextrose pós-treino com uma fonte de proteína. Só que eu também posso comer isso. E que o meu cérebro vai gostar mais? Pra mim, pro Diogo, isso também é algo pessoal, pra mim vai gostar mais disso. Eu tenho clientes na minha consultoria que pedem pra eu tirar o cereal. Eu falo, pô, Diogo, eu prefiro comer uma comida sólida pós-treino, o cereal me enjoa um pouco. E o cara come. Eu falo, não, beleza, sem problema algum, vamos trocar. Mas assim, esmagadoramente, a maioria prefere mesmo comer algo um pouco diferente, né? Já me pediram pra comer doce de leite pós-treino. Cara, sempre me pedem pra comer alguma coisa diferente, ou se eu passo algo diferente, pede para eu comer algo mais padrão, né? E isso é o que eu falo, é de cada um, não existe uma regra. No fisiculturismo, as pessoas querem impor muitas coisas sobre as outras. Eu acho que isso que é errado. A ponto do fisiculturismo é você entender o que é bom para você. Quando eu falo a algumas pessoas que eu como só um pouquinho ali de, farinha de arroz com whey pré-treino, tem gente que fala, não, cara, eu preciso sentir um volume de comida, preciso sentir que eu tô bem alimentado pré-treino, então eu prefiro comer uma comida um pouco mais pesada, tipo, de fato, o arroz de fato, né, um frango, um peixe. Então, assim, é muito pessoal isso. Eu aprendi demais sobre essa coisa de ser mais específico em relação ao que você tá usando e não trazer pra totalidade com o meu treinador, né? Meu treinador, quando foi me passar minha primeira dieta, ele quis saber o que eu tava comendo e o que eu gostava de comer. E minha dieta foi montada em cima disso. Ele basicamente só mudou a ordem de algumas refeições, só mudou algumas quantidades e falou, cara, é isso que a gente vai fazer e vamos seguir sempre assim. Então, assim, cara, eu fui começando a entender o que era o fisiculturismo de verdade quando eu comecei a passear com o meu coach. É sofrido, né? Não tem como você chegar num shape foda sem você, ficar cansado, sem você ficar esgotado no treino porque você está comendo menos, né? A reta final é assim. Mas tem como o processo ser prazeroso, e isso que eu não entendia. E eu passei a entender. E eu tento passar isso pro máximo de pessoas possível. Tem muita gente que acha que a gente esconde o jogo, que a gente tem segredo, mas eu vou ser bem sincero, cara, se você parar pra pensar, faz essa analogia. Imagina uma pessoa que tem a mesma rotina que eu, come as mesmas coisas que eu, e usa os mesmos hormônios que eu, treina na mesma academia que eu, faz os mesmos exercícios que eu. Você acha que ela vai se desenvolver exatamente igual a mim? Não, cara, cada pessoa tem sua particularidade. Então não existe segredo no fisiculturismo. A gente quer sempre passar o que a gente acha que é bom pra gente, que pode ser bom pro outro. E agora, o que pode ser bom pra mim, pode não ser bom pra outra pessoa. Isso eu já dei vários exemplos aqui. Tem gente que não gosta do tipo do meu treino, dar descansos mais longos, usar uma carga moderada e não exagerada. Tem gente que só gosta de treinar pesado. Tem gente que gosta de treinar sob set, com descansos curtos. E tudo dá resultado. O cara tem que buscar o que dá mais resultado pra ele. Agora vamos comer. Isso aqui tá muito bom, velho. Diogo, seguinte, hoje você tomou bastante whey, né? Você imaginou lá no começo que você seria patrocinado por uma marca de whey tão foda como a Grove, cara? Você imaginou isso? E como foi quando você recebeu essa notícia? Cara, você é patrocinado. Caralho, velho. Chega a ficar arrepiado só de lembrar. Sabe quando você entra num terreno baldio, cheio de mato, fala assim, pô, ninguém quer esse terreno, aí tá num lugar todo zoado. Isso era o fisiculturismo há 10 anos atrás, velho. Não tinha como almejar muita coisa. Eu só gostava de treinar, gostava de mudar meu corpo, né? Um corpo massa. E não tinha como eu imaginar que tudo isso ia acontecer. Né? Eu juntava as moedinhas lá pra comprar um whey, juntava com os amigos, rachava o whey. É foda lembrar, porque assim, tudo que foi acontecendo na minha vida foi por causa do fisiculturismo, né? Por ter não acreditado que eu seria um super atleta e tal, mas ter acreditado naquilo que eu amo fazer, que é treinar, porra. O fisiculturismo podia acabar, podia ser proibido, sabe? Competir. Eu ia continuar vindo pra academia e treinando. Eu não preciso de holofote, eu não preciso de hype, não preciso de nada. Eu preciso vir aqui, puxar ferro, mano, porra, passar essas 2 horas aqui pra caralho, sabe? Minha esposa, graças a Deus, adora academia também, sabe? Eu adoro quando ela vem comigo. Teve neném, né? Então assim, a nossa filha tá com 2 anos, ela ficou um bom tempo sem vir, assim, é diferente, sabe? Até fico um pouco emocionado de falar, porque
Eu não sei o que seria minha vida sem o fisiculturismo, sabe? Sem o fisiculturismo, na verdade, sem esse ambiente de academia. Hoje eu sou proprietário de uma das maiores academias do Brasil. Eu sempre soube que eu ia ser dono de academia, né? Mas pra mim era outra visão de academia. Talvez fosse um quarto, às vezes nem um quarto da Ironberg do tamanho que ela é hoje. Pra mim, na minha mentalidade, eu tinha um galpãozinho pequeno, onde eu ia ter meus aparelhos velhos lá e eu ia treinar com meus amigos, né? Academia de bairro que eu sempre treinei. Não tinha essa visão. Eu me sinto abençoado por ter conquistado tudo isso, né? Hoje eu tenho 32 anos e já aconteceu tanta coisa na minha vida que, pô, fico até sem palavras de gratidão, na verdade. E me sinto novo, sabe? Me sinto novo e sei que, pô, muita coisa boa ainda vai acontecer. Eu sei que ainda vou inspirar muita gente, que eu vou encontrar muita gente legal no caminho. Eu acho que é isso que as pessoas têm que vivenciar mais, sabe? Tem que sentir mais e esquecer um pouco os problemas, a rivalidade. Eu não digo a rivalidade do esporte, que isso tem que existir, é legal, é saudável até quando você sabe os limites dessa rivalidade. Mas eu tô falando das coisas mais pessoais mesmo. As pessoas se prendem muito a coisas que não deveriam se prender. Me perguntar, Diogo, você fica muito isolado aí na sua cidade, né? Mas assim, às vezes eu prefiro do que ficar no centro das coisas envolvido, acaba se envolvendo com coisas que você não tem nada a ver, sabe? E, infelizmente, nosso mundo fica muito poluído, assim, com algumas coisas desnecessárias, sabe? E eu prefiro manter meu foco aqui, sabe? Com os meus amigos, né? O pessoal que eu tenho certeza que eu posso confiar, mas sempre respeitando o pessoal de fora. Adoro estar com os meninos quando a gente viaja pra competir, porra, a gente fica junto, a gente se apoia. Hoje, eu passei por vários Olímpias sozinho, isolado, cara, porque a gente não tinha brasileiro. Antes do Tamer e o Tarek trazerem a NPC, a Pro League pro Brasil, aí não tinha brasileiro no Olímpia, velho. Teve o Olímpia, se eu não me engano, de 2018, de todos os atletas eu fui o único homem brasileiro. Porra, eu fui o único homem. Tinha outras mulheres lá competindo, nas categorias dela. Então, assim, era foda, sabe? Viajar sozinho pra competir, não ter ninguém lá do seu lado, sabe? Um cara pra você treinar e puxar treino junto, ou que seja pra conversar, sair pra fazer alguma coisa, sabe? E hoje a gente tem essa oportunidade, sabe? De estar os brasileiros tudo junto lá. Porra, então assim, eu vejo muita gente reclamando da NPC e da Pro League aqui no Brasil, falando de evento e tal, mas a pessoa foca muito em negatividade. Por que não vê as coisas de outra forma? Por que não vê tudo que os caras fizeram pela gente? As pessoas não veem que o esporte só está desenvolvendo dessa forma porque hoje a gente tem um suporte maior aqui dentro, sabe? E se não fosse eles, cara, ia estar do mesmo jeito, sabe? Ia estar com 2, 3 atletas profissionais se destacando no Olímpia. Hoje a gente tem um monte. Então, assim, começou com esse assunto do Whey, velho, de tudo que eu poderia conquistar, ou que eu imaginava que eu conquistasse, mas assim, eu não tinha como imaginar nada disso. Então, assim, é uma sensação muito prazerosa de ter conquistado tudo isso sem uma pressão. Eu acho que a galera de hoje em dia, os mais novos, colocam muita pressão e acabam não curtindo e aproveitando o processo. Eles fazem o caminho inverso, eles começam a pensar muito no futuro, muito que tem que evoluir, muito que tem que ter ganhos rápidos e acabam não perdendo a melhor parte, mano. Sabe, que é o dia após dia, sabe, você se relacionar com pessoas legais, você conhecer pessoas diferentes. A galera tá muito se perdendo nisso, focando só no resultado e esquecendo do processo. Caralho, muita coisa rolou, mano. Quinta refeição, tilápia, arroz e vegetais. Aqui são 150 gramas de tilápia, aquelas 6 porções de arroz que eu fiz de manhã aqui. Agora eu vou ver quanto que tem em gramas, vou dividir por 6 e vou colocar uma das porções para eu comer. 146. Isso. Agora, o que eu faço? Eu tinha feito essas 6 porções de arroz, deu aqui 809 gramas. Então tem que dividir isso por 6, porque tem 6 porções de arroz e eu vou comer uma delas. 809 dividido por 6. Aproximadamente 134,833. Isso é muito bom, né? 135 gramas eu vou colocar aqui nessa refeição e então eu já sei quantas porções tem, quantos gramas tem em cada porção. Estou fazendo 2 refeições de arroz por dia, então essas 6 aqui vão dar para 3 dias. É uma parada que eu acostumei a fazer. Antes eu não fazia assim, eu fazia arroz todo dia, mas pô, é bem mais prático.
Sal também eu deixo pra botar sempre depois, que é só tomate, cebola e vinagre. Vinagre de maçã. Eu jogo também, que conta como os vegetais. E na tilápia, coloco a páprica defumada, que dá um sabor diferente pra tilápia, fica muito bom. É o que eu sempre falo, velho. Antes eu tinha a pilha de comer quantidade, né? Eu acho que a maioria das pessoas é assim. Quer comer muito, quer encher a barriga. Só que depois de um tempo você passa a perceber que às vezes não, é melhor comer uma comida de mais qualidade, um sabor mais gostoso e em menos quantidade. E isso é até melhor pra quem quer manter um shape legal, né? Porque não tem problema de dilatação do abdômen. Tudo que a gente já sabe que o excesso faz, né? Meu treinador sempre fala, cara, o problema não é fazer refeição livre, o problema é o excesso da refeição livre. Então depois que eu aprendi isso, cara, eu passei o off inteiro. Meu treinador liberou, cara, 2 ou 1 refeição livre por semana, mas sempre controladas, comendo bem, comendo gostoso. E aí com o tempo você passa a perceber, cara, qual que é o prazer da comida? É estourar o pau e sair com a barriga inchada do restaurante? Ou é comer uma parada gostosa, aproveitar, chegar em casa, porra, deitar, dormir bem? Quando eu comia pra caralho nos lugares, velho, eu chegava em casa, eu mal conseguia deitar na cama, ficava passando mal, porque eu pensava, pô, é isso que eu quero. Ninguém quer, né, mano, na real. 5h30, quinta refeição do dia. Essa refeição é que tem um intervalo mais curto. Eu comi o pré-treino, o pós-treino, cereal há 1 hora mais ou menos atrás. Já tô comendo esse aqui. E as próximas vão voltar pro intervalo normal até a última, que eu vou fazer lá por volta de 9 horas, 9h30. Tempo de refeição, eu costumo dizer que não é importante, mas você não precisa, porra, deu 3 horas sem comer, né? Sempre tem uma variaçãozinha aí de 1 hora às vezes, não tem problema, desde que você mantenha o seu consumo de macros no dia separadinhos e etc. Você tem que consumir os seus macros, né? Mas assim, pra mim funciona bem dessa forma. Eu tô comendo 7 refeições por dia, em dia de descanso eu como 6, pra mim fica perfeito. Vamos para a penúltima refeição, refeição 6 do dia. Essa refeição é a única que, na verdade, única não, né? Tem a última que também não tem carbo. Então estou fazendo 4 refeições com 5 refeições com carbo e 2 refeições sem carbo. Por enquanto, tá muito tranquila a dieta. A última refeição, basicamente, nunca. Tem off, eu não como carbo na última. E não por assim, não pode comer carbo. É porque, pra mim, eu fico muito bem só comendo proteína e gordura de noite. Vou dormir bem, vou dormir de boa. Então, assim, pra mim é melhor, né? Pra outros clientes da minha consultoria, por exemplo, falam que dorme bem comendo carbo de noite, pede pra eu colocar. Coloco sem problema algum. Não tem problema, tem gente que coloca isso na cabeça, cara, não pode comer carbo de noite, senão engorda. Não tem nada a ver. O mais importante é a quantidade de calorias que você está comendo no dia. Isso é que vai definir se você vai perder peso, se você vai ganhar peso. Outra coisa que eu não entrei nesse detalhe de cedo falando sobre o aspargo, pra mim é uma das coisas mais fáceis de fazer, velho. Só tira essa partezinha de baixo, jogo na frigideira. Cara, em 5 minutos ele fica pronto. Ali na airfryer eu deixei fazendo cabotiá picada, mas tipo, tem que ficar 20 minutos ali, então assim, acho que eu não vou ficar esperando, porque já são quase 8 horas. Era pra eu estar fazendo essa refeição 7h30. Vejo muita gente colocando esperança num negócio que o cara vai comer, né? Assim, velho, tira isso da cabeça, né? Não é bem assim não. O mais importante de uma alimentação é você conseguir ser constante com ela. Então assim, coma coisas que você gosta, coma coisas que tornem o seu dia mais prático, né? Tipo um whey, não é isso. No caso, a galera que tá assistindo aqui agora, se vocês quiserem tocar a última refeição do dia aqui do Waze, pode? Pode. Inclusive, os clientes da minha consultoria, quem quiser minha consultoria, acessa lá o Instagram do Team Monte, fala comigo no direct, eu respondo. Hoje eu tenho 2 modelos de consultoria. Tem a minha consultoria e tem a consultoria com uma equipe especializada que tem profissionais de educação física, tem nutricionistas que eles vão montar treino, vão montar dieta. É claro que com eles é um valor mais acessível e a consultoria direto comigo é um valor mais alto. E é um número bem reduzido de pessoas, assim, eu tenho poucas vagas, então assim, a minha consultoria com a equipe tem pouco tempo que eu lancei, uma parada que eu achei bem legal, porque tem muita gente entrando e eu vejo que são pessoas que sempre quiseram fazer consultoria comigo, não tinham condição. E assim, dessa forma eles conseguem pagar a minha consultoria, mesmo que não tenham contato direto, mas com todo o know-how, com todo o treinamento que eu fiz com a minha equipe. Então isso está sendo bem legal. E essa questão do whey é algo que eu falo bastante. Quando eu vou passar uma consultoria, coloco umas substituições. E justamente na última refeição, uma das substituições é o whey. Eu sei que às vezes o cara não quer comer ou não tem tempo. E eu tento deixar a dieta dele
o mais simples possível para ele seguir. Então, se ele quiser tomar um whey com alguma coisa na última refeição, ele pode tomar sem problema. Quando eu comecei a passar com o Stefan, o meu coach, ele sempre me alertou que eu comia pouquíssimo sal. Isso poderia influenciar no meu treino, influenciar na minha saúde de forma geral. Eu tenho que me policiar para aumentar um pouco. E é até curioso, porque quando eu comecei a competir, fazer dieta, eu achava que o atleta não podia comer sal, sabe? Tinha esse negócio da retenção na cabeça. É justamente o contrário. Você tem que ter o sal balanceado com a água que você está tomando. E nunca consumir pouquíssimo sal achando que você vai ficar menos retido por causa disso. Cabotiá na air fryer, colocar 50 gramas de cabotiá. Vale lembrar, muita gente que já conhece um pouquinho dos macros e tal, estuda isso, vai falar, pô, Diogo, o cabotiá tem uma quantidade de carbo maior que os outros vegetais e tal. Mas assim, em quantidades pequenas, porções pequenas, como eu tô comendo agora, 50 gramas, não vai fazer diferença, sabe? Mas é claro, se o cara for comer, porra, 150, 200 gramas de cabotiá, aí sim pode fazer diferença, mas quantidades pequenas assim não faz. Então é um vegetal bem saboroso, você botar na sua dieta, que não tem problema nenhum também. Refeição número 6, aqui tem 50 gramas de cabotiá, 50 gramas de aspargos e 200 gramas de tilápia. Hoje está um calor absurdo, eu não sou muito de tomar refri, mas chega nessas refeições assim da parte da noite, não é todo dia, mas eu costumo tomar uma Coca-Cola, às vezes até fazer um suco light, porque dá uma salvada, principalmente nessa refeição que não tem carbo. Mas, repito, eu não faço essas coisas todos os dias. Não que você não possa fazer. Cara, eu sempre falo. O pessoal pergunta se Coca-Cola zero, suco zero atrapalha a preparação. Fala, até certo ponto não. Acho que te atrapalha a partir do momento que você usa em excesso e que você vira um dependente disso, né? Mas fora isso, tomar de vez em quando, 1 copo por dia, 2 copos por dia, eu acho que ainda vai. Eu, particularmente, não gosto de tomar todo dia. Então, assim, digamos que em 7 dias, eu devo tomar 3 dias na semana. E nunca é vários copos, né? Eu tomo isso aqui, pra mim, tá ótimo. Chegando mais próximo da competição, realmente, no último mês, nas últimas semanas, assim, eu gosto de tirar quase tudo que tem de industrializado. Então, refrigerante cai fora também. É uma opção minha. Eu conheço gente muito boa que compete, que até na finalização toma refrigerante. Então, assim, mais uma coisa que depende muito de cada um, depende da sua crença, do que você acha que vai ser melhor pra você. Maratona hoje, né, irmão? 9h30 da noite, acho que a gente está umas quase 15 horas juntos, né? Vamos lá, abrir aquela geladeirinha padrão para pensar, né? Geralmente eu inverti a ordem das coisas hoje, geralmente eu faço a minha aveia gelada de noite, né? E deixo para amanhã, mas como a gente já gravou hoje de manhã, já tá aqui prontinho para eu comer amanhã. Então agora é partir direto para minha última refeição, que vai ser basicamente igual a penúltima, uma fonte de proteína, uma fonte de vegetais, só que nessa eu uso como fonte de proteína clara de ovo e um ovo inteiro para trazer ainda uma fonte de gordura e mais uma fonte de gordura que vai ser as amêndoas. Eu posso colocar parte de amendoim também, mas assim, eu tenho gostado bastante de comer amêndoas. É isso, vamos lá. Falando do meu passado, eu lembro que quando comecei a competir, eu achava que só podia comer ovo cozido. Então você imagina, cozinhar 10 ovos, tirar, sei lá, 8 gemas, jogar fora, comer 2 ovos inteiros e 8 claras. Cozida, mano. Porra, era muito sofrido. Mas com o tempo a gente aprende que o preparo do alimento é basicamente irrelevante na questão dos macros e tal. Assim, o ideal é você preparar o alimento da forma que você consegue comer. Não interessa se você vai fazer um omelete ou você vai fazer um ovo mexido. Eu tenho meu jeito de fazer ovo, eu não gosto de deixar o ovo tão duro, sabe? Deixei numa consistência mais... Vocês vão ver, tipo uma pasta, ele fica mais mole. Aqui eu botei 180 gramas de clara, equivale a 18 gramas de proteína. E eu vou completar com um ovo inteiro, que vai me trazer mais 6 gramas de proteína. Os vegetais vão ser os mesmos da refeição anterior. Eu só vou colocar toda essa abóbora que tem aqui, que deve dar mais ou menos a mesma quantidade. A Marcela gosta muito de usar nos ovos esses 2 temperos da Growth, que é o Nacho Cheddar e o tempero Ranch. Mano, são bons temperos, mas eu basicamente não gosto de nada com um sabor muito diferente da comida. Eu gosto do gosto da comida, então geralmente eu boto só sal em tudo. A única coisa que fica mais diferente é a tilápia, que eu coloco a páprica defumada, mas pô, basicamente todos os outros alimentos que eu vou fazer, patinho moído, filé mignon, eu só jogo um pouquinho de sal, eu não curto muito ficar metendo tempero. E o ovo é a mesma coisa, o ovo eu gosto de jogar só sal
vai de boas. Muita grama de amêndoa pra completar. É isso, fazer a última, liberar o Andrei, cama. É isso, família, terminando hoje mais ou menos no horário certinho que eu sempre faço a última refeição. Eu faço entre 9 e 9 e meia, são 9h37. Logo depois que eu faço a refeição, só tomo meus manipulados ali e bato na cama. Cara, hoje foi um vídeo bem diferente, acho que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo, sempre pediram pra eu fazer um dia inteiro de refeições. Eu nunca tinha feito, até porque, cara, é bem difícil, né? O Andrei hoje, porra, se colocou à disposição total pra gente gravar das 7 da manhã até agora, mas, velho, espero que vocês gostem. Esse vídeo vai ficar talvez um pouco longo, por eu estar voltando a gravar também, então, cara, eu queria falar bastante pra vocês, tem bastante coisa nova passando pela minha cabeça, que eu acho que eu precisava compartilhar com vocês e vou compartilhando nos próximos vídeos. Então, família, a nossa ideia aqui durante essa preparação, não sei como vai ficar depois, eu sou sincero quanto a isso, porque justamente eu não consigo manter o canal sempre, porque eu tenho infinitas atribuições além de ser um atleta profissional, né? Eu tenho Ironbag, tenho mais outras 2 empresas e eu preciso me concentrar naquilo para conseguir girar o meu negócio. Eu tiro esses 3 meses antes da competição para me preparar e focar mais no Diogo atleta e mais essa parte do geração de conteúdo. Então assim eu consigo gravar um pouquinho, mas eu sei que é legal, que vocês gostam, mas é difícil manter esse ritmo, pelo menos até a Olímpia, com certeza, 1 vídeo por semana. E se a gente conseguir engrenar legal, a gente vai lançar 2. Então já se inscreve no canal quem não está inscrito, comentem aí também o que vocês gostariam de ver nessa preparação, beleza? Tamo junto, família. Até o próximo vídeo.